aí, muito boa noite, ótima semana pra você. Vem com a gente que o Gazeta Esportiva tá bombando. O final de semana foi de muitas emoções do Campeonato Brasileiro. E nesse dia do professor, parabéns para todos os professores, parabéns Celso Cardoso, parabéns Flávio Prado, parabéns para todos os professores que nos assistem. Nós começamos o Gazeta Esportiva destacando o trabalho do maestro palmeirense Luiz Felipe Scolari. Mudou a cara do Verdão e ostenta números impecáveis, como 14 jogos de invencibilidade, melhor defesa e segundo melhor ataque no Brasileirão. Ontem, contra o Grêmio, foi mais uma aula de tática e gestão de elenco. Era o encontro entre o gaúcho Felipão e o Renato, também gaúcho. Velhos amigos, comandantes que se abraçam respeitosamente antes da bola rolar, conversam bastante e mesmo adversários torcem um pelo outro. Tenho um carinho muito grande pelo Felipão, agradeço inclusive os presentes que ele me mandou aqui no vestiário. É uma pessoa que eu torço muito por ele. E se por um acaso o Grêmio não chegar a disputar o Campeonato Brasileiro ainda, o título, pode ter certeza que eu vou torcer por ele. Técnicos dos dois times mais badalados do futebol brasileiro, semifinalistas da Copa Libertadores da América. O Palmeiras líder do Campeonato Brasileiro e o Grêmio no bloco de cima da tabela, tentando talvez a última cartada para brigar pelo título. O Verdão começou em cima, pressionando o Grêmio. E não demorou para abrir o placar. O Davidson, é o que eu disse, se ele tomar um chá de maracujina antes do jogo, né, ele vai muito bem, porque duvido um zagueiro que goste de jogar contra ele. A pressão palmeirense continuou. O domínio era mesmo do Palmeiras, que depois de uma bela trama ofensiva só não ampliou, porque Cícero salvou em cima da linha o chute de Bruno Henrique. Veio o segundo tempo e o tricolor gaúcho até ameaçou a meta de Fernando Praz na falta cobrada por Luan. Mas as melhores chances, de novo, foram do Palmeiras, que perdeu oportunidade clara com Dudu aos 24 minutos. Mas aos 33, após o vacilo do zagueiro Bressan, Daverson, aos trancos e barrancos, limpou bem a jogada e fez o segundo dele. De novo Daverson na falha do Bressan. E terminou assim, 2-0 Palmeiras. No duelo entre os gaúchos Felipão e Renato, melhor para o treinador mais experiente, que após 14 jogos no comando da equipe neste Campeonato Brasileiro, ainda não sabe o que é perder. E o Verdão segue líder isolado da competição. O Grêmio tem uma qualidade de trabalho de bola que é espetacular. Diferente, joga num estilo com aquela bola sendo jogada pelo meio campo a toda hora, bem trabalhada. Pelo elenco que o Palmeiras tem, na minha opinião, o Palmeiras é o favorito para ganhar o Campeonato Brasileiro. Mas isso não quer dizer que daqui a pouco uma ou outra equipe que esteja próximo do Palmeiras, uns 3, 4 pontos atrás, não seja o campeão. Faltam 9 rodadas. Hoje, na minha opinião, o Palmeiras é o favorito para ganhar o Campeonato Brasileiro. É verdade, grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva, é o melhor elenco, isso tem feito a diferença, tanto que mesmo sem a considerada força máxima, o Palmeiras tem vencido os jogos, aliás, fez uma arrancada justamente com o chamado time B, se é que se pode chamar assim. Para mim é Palmeiras, independentemente das circunstâncias, titulares, reservas, o técnico utiliza da melhor maneira possível. O Palmeiras montou um elenco e está usufruindo desse benefício que o dinheiro lhe garantiu, né? Que é a contratação de jogadores no mesmo nível, pelo menos 2 jogadores por posição, para levar adiante todas as competições que tem pela frente. No caso, o Renato também tem razão. Hoje o Palmeiras é favorito, mas pode ser ultrapassado. Eu me lembro que no ano passado o Palmeiras também tinha esse baita elenco, teve a chance de diminuir a diferença para o Corinthians e acabou não fazendo, né? E o campeonato hoje está muito mais equilibrado do que no ano passado. Mas o Palmeiras é senhor de si, depende só do próprio esforço, e como depende só do próprio esforço e tem o melhor elenco, claro,
é o maior favorito para a conquista do título. Concorda, Flávio? Boa noite. Boa noite, Celso, Michel, amigos do Gazeta Esportiva. Eu vejo um adversário para o Palmeiras, que é o Flamengo. Acho que o Flamengo, embora esteja atrás do Inter, o Flamengo é muito forte, é tão forte quanto o Palmeiras, também está arrancando e joga com o Palmeiras em Flamengo. Mas ainda assim a diferença é de 4 pontos. Dentro da normalidade, acho que o Palmeiras tem tudo para se manter como primeiro colocado, ganhar o título. Agora, o problema é a Libertadores. O que pode acontecer se o Palmeiras avançar na Libertadores, qual será o reflexo disso? Se o Palmeiras não avançar na Libertadores, qual será o reflexo disso? Então, é uma reta de chegada muito interessante, mas eu não desvinculo uma coisa da outra, não. Eu acho que o trabalho na Libertadores poderá fazer diferença para o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Mas realmente é um trabalho de longo prazo, né? Está agora mostrando essa capacidade de você ter um elenco igual, que é o que a gente sempre pregou. O futebol tem que ser assim, no mundo inteiro é desse jeito. Muito bem, e no Mesa Redonda deste domingo, além dos gols da análise da rodada com o melhor time de comentaristas esportivos da televisão brasileira, nós tivemos a ilustre presença do presidente do Palmeiras, Maurício Gagliotti. Antes do programa, o nosso repórter Osmar Garrafa bateu um papo com o mandatário palmeirense, olha aí. No último domingo, a galera do Mesa Redonda recebeu o presidente do Palmeiras como convidado mais que especial. Antes do papo com nossa turma, Gagliotti nos falou um pouco desse Palmeiras, que vem atropelando todo mundo. Entre várias questões, ele respondeu sobre o técnico do Verdão, Luiz Felipe Scolari, que chegou no meio do caminho, substituindo o Roger Machado e acabou colocando a casa em ordem. A nossa avaliação no primeiro semestre foi que o Palmeiras fez bons jogos, inclusive nós tivemos até a liderança no Campeonato Paulista, nós fomos na primeira fase, fomos o melhor clube, depois também na Libertadores, porém o Palmeiras num determinado momento não evoluiu como nós esperávamos, principalmente em termos de espírito, em termos de postura, e para isso nós pensávamos num técnico que tinha currículo, que tinha envergadura, vencedor na seleção, vencedor no Palmeiras, e nós não tivemos absolutamente nenhuma dúvida. Enquanto o Filipão trabalha dentro de campo, fora dele a diretoria também se mexe. Tanto isso é verdade que nessa semana Gagliotti vai até a sede da Conmebol exigir os melhores árbitros para os jogos do Palmeiras na fase final da Copa Libertadores da América. Nós sabemos da pressão dos argentinos em todos os jogos da Libertadores, a gente sabe como eles exercem essa pressão. O que o Palmeiras pede é que o jogo seja arbitrado igual, para os dois lados, isenção, é isso que a gente pede. E que se coloque o melhor árbitro, coloque o árbitro mais experiente, o árbitro de ponta, já que são clássicos, são partidas extremamente competitivas, então coloquem pessoas que têm mais experiência, que têm mais capacidade, as melhores avaliadas, que a gente minimiza os erros. Ainda sobre a arbitragem, o presidente do Palmeiras não briga mais na justiça pelo título do campeonato estadual. Mas só que, novamente, enfatizou que a decisão do Campeonato Paulista contra o Corinthians teve, sim, interferência externa na arbitragem. As pessoas envolvidas sabem perfeitamente o que aconteceu, ninguém tem dúvida de nada. Então, o que nós fizemos? Nós fomos até onde nós entendemos que valeria e estamos cobrando das pessoas que administram o futebol uma postura diferente. Mais seriedade, árbitro de vídeo, gravação, deixa o título como está, as pessoas põem a mão na consciência, cada um sabe do que fez, e o importante é que o Palmeiras está provocando a reflexão. Ó, que selfie bonita, que selfie bonita. E ó, você não pôde acompanhar o Mesa Redonda ao vivo na noite desse domingão? Perdeu, fica triste não. O programa tá completinho na internet para você assistir quando e onde quiser. Basta acessar o nosso canal no YouTube, youtube.com/Mesa Redonda. Aí você escolhe qual edição do programa você quer ver. Então você já sabe, youtube.com/Mesa Redonda. Agora chega mais, o Pascoal corintiano, tá chateado, Pascoal, né? Hoje o Pascoal tá
tá meio para baixo, mas tudo bem, Pascoal, acontece. A disputa do Brasileirão vai ficar restrita a Palmeiras, Inter e Flamengo? Sim ou não? Essa é a nossa enquete de hoje do site gazetesportiva.com. Quero que você dê o seu voto aí em casa. Você também pode participar pelas hashtags aqui, ó, Gazeta Esportiva nas nossas redes sociais. Os melhores comentários aparecem aqui no final do programa. A disputa está limitada a esses times? Não, não acho não. Claro que tudo indica que são os 3 times que estão brigando pelo título. Você tem 9 rodadas pela frente. Já vi times que, de repente, o próprio São Paulo emendou uma sequência de vitórias seguidas, o Santos. O time pode muito bem vencer 6 partidas, 7 partidas seguidas e chegar brigando. Então, acho prematuro ainda colocar só os 3 como favoritos. Para mim, sim, a resposta. Só os 3. Só os 3. São Paulo acabou, né? Na verdade, eu coloco só 2, né? Só o Flamengo e o Palmeiras. Mas o Inter está no meio. Claro. Tá? Mas eu acho que o Inter não tem gás para segurar a onda, não. Mas os 3 estão muito bem. Daí duvido que passe. Segue o naufrágio do São Paulo no Brasileirão. Considerando apenas a campanha do segundo turno, o tricolor estaria na 14ª colocação, só 2 pontinhos acima da zona de rebaixamento. Como pode, né, decair tanto? Já são 5 jogos sem vitória. E ontem, contra o Inter no Beira-Rio, a 2ª derrota consecutiva. Logo aos 2 minutinhos, Lisiero aproveitou o cruzamento de Reinaldo para fazer 1-0 São Paulo. O Inter foi para cima em busca do empate. Fabiano chutou e Jean segurou firme. Em seguida, o goleiro tricolor teve trabalho após o escanteio batido por D'Alessandro. Na sequência do lance, depois da saída errada de Jean, Anderson Martins impediu que Patrick mandasse a bola para a rede. Nova chegada colorada e a cabeçada de Leandro Damião foi para fora. Só dava Inter. Fabiano tentou de fora da área e Jean fez a defesa. Aos 41, D'Alessandro bateu falta e acertou a trave. A pressão surtiu efeito 4 minutinhos depois. Nico Lopes avançou até a linha de fundo e mandou a bola na medida para Leandro Damião deixar tudo igual 1-1. No comecinho da segunda etapa, D'Alessandro bateu falta com perigo e Jean salvou. Aos 6, D'Alessandro levantou bola na área, Victor Cuesta escorou e ele de novo, Leandro Damião, apareceu para virar o jogo a favor do Colorado. A resposta do São Paulo veio no chute de Nenê, mas a bola foi para fora. Mais tarde, Hudson pegou de primeira e quase igualou o placar mais uma vez. A equipe paulista seguiu em cima. A falta batida por Nenê foi por cima do gol. Do outro lado, o goleiro Jean foi sair jogando e olha aí no que deu. Depois do susto, o São Paulo teve outra chance clara para empatar o jogo, mas a cabeçada de Diego Souza foi para fora. Toma lá da cá, o Colorado quase ampliou a contagem com Edenilson livrinho de marcação. Nos acréscimos, Anderson Martins derrubou Damião na área e o árbitro marcou pênalti. O zagueiro recebeu o 2º amarelo e foi expulso. Na cobrança, Nico Lopes encheu o pé e garantiu a vitória do Inter por 3-1. Una derrota dura porque a ilusión que este mismo time generó era grande y entonces cuando en este momento de dificultades que los resultados no están acompañando es un momento difícil que tenemos que revertir rápidamente y por eso falo de que lo que tenemos que pensar es mejorar nuestro nivel y intentar ganar el próximo juego para que volte nuevamente a confianza y el juego que este time ya teve. Flávio, tem muita gente que torce o nariz, mas o Aguirre está fazendo o trabalho dele com o que ele tem, sabe? Criou-se a ilusão de que o São Paulo poderia ser campeão brasileiro, ainda pode até ser campeão brasileiro, mas é muito comum num campeonato longo como o nosso, em um equilíbrio tão grande, que os times tenham altos e baixos. E aí o São Paulo tem um time, não tem um elenco como tem o Palmeiras, não tem um elenco como tem o Grêmio, e estava indo além das expectativas. Tirando o nosso querido Chico Lang e a taróloga, que no começo do ano colocaram o São Paulo como candidato ao título de campeão brasileiro. E é verdade, a taróloga, Flávio. Ninguém colocava o São Paulo entre os favoritos. São Paulo nunca esteve entre os favoritos. De repente foi vencendo, ganhou confiança, venceu um jogo atrás do outro, e aí se manteve na liderança boa parte do tempo. Mas a realidade do São Paulo, assim, desde o começo da temporada,
É isso aí, quinto, sexto, quarto. Pode ganhar o campeonato? Pode. Mas uma coisa é a ilusão que foi criada e outra coisa é a realidade. E o São Paulo, por mais que fiquem tristes os são paulinos, está dentro da realidade dele. Sim, agora está dentro da realidade. Aquela sequência de vitórias, aquela história de né, até ficar na frente com alguma vantagem, está fora do normal, porque o São Paulo não tem um elenco. E campeonato assim, você só ganha com elenco. O Aguirre faz um bom trabalho, está fazendo as mesmas coisas que ele fazia quando estava ganhando, agora está perdendo. Acontece, perdeu o Everton e realmente a coisa bagunçou um pouco, improvisou várias vezes jogadores da lateral na ponta, dava certo, agora não está dando mais. Faz parte, isso tudo acontece. Já botou time que nem ele fez outro, Carneiro, Trellis e tal, e ganhou o jogo. Foi contra o Vasco, se eu não me engano. Sim. E ontem não deu, quer dizer, o Aguirre está fazendo exatamente o que ele fazia, só que agora não está dando certo. Perdeu um jogador-chave, não tem reposição à altura, e o São Paulo está na realidade dele e evoluiu bastante. O ano passado o time brigava para não cair. Esse ano, em nenhum momento, ele foi ameaçado, pelo contrário, até ficou lá em cima e até sonhou com o título. E aí, né, quando está vencendo, todo mundo é gênio. Aí quando está perdendo, o Raí não presta, o técnico não presta, o Lugano não presta, aquela história toda. Muito bem. No clássico de sábado, entre os alvinegros, Santos e Corinthians, a vitória ficou com o time praiano. Gabriel, artilheiro do campeonato com 14 gols, foi quem balançou a rede. Já a equipe de Itaquera completou 3 jogos seguidos sem marcar nenhum golzinho no campeonato. E o fantasma do rebaixamento já está próximo. Pacaembu, Alçapão. 26 mil pessoas. Santos com força máxima, exceto pelo Rodrigo, na seleção brasileira de base. Objetivo do Peixe? Vaga na Libertadores. Ainda dá, se dá. Coringão quase todo reserva. Para cumprir tabela no Brasileiro, manter-se distante da zona do rebaixamento que se aproxima, priorizando a final da Copa do Brasil. E quase marca primeiro nas vaciladas do Luiz Felipe e do Matheus Vital. Aos 20, Arthur Gomes rabisca na linha de fundo. E na sobra, Gabriel faz jus ao apelido. No segundo tempo, cena inusitada. Péricles Bassols pede socorro ao banco de reserva do Santos. Ao médico do Peixe, o juizão perdeu algo dentro da orelha. É hora de resgatar um pedaço do fone de ouvido. O golpe de vista, às vezes, é necessário. Walter faz milagre nos acréscimos, cara a cara com Sacha. Eu tinha uma necessidade grande de vencer, se sabe o quanto pesa um clássico, né? A rivalidade que tem Santos e Corinthians. E a gente poder vencer e oferecer essa vitória para o torcedor era tudo que a gente queria. Graças a Deus a gente conseguiu. A gente teve com 4 minutos e meio uma finalização com o Emerson. Depois uma chance clara com o próprio Jontas, que acaba não dominando, sobra para o Vital. Ali já foram 2 chances claras. E se eu pegar os números totais da partida, a gente teve um pouquinho mais de posse, 51, e 10-8 em finalização. Então, mesmo com um time muito alternativo que nós fizemos, nós conseguimos competir de frente para frente. Não vejo essa supremacia, né? essa situação, esse domínio, até porque os números mostram isso, né? Gol do Gabigol, comemoração para o Robinho, mas esse rapaz aí tá devendo um favor para um outro jogador do Santos. Foi uma bela jogada treinada, trabalhada. Foi um belo gol, uma bela jogada dele. Mas como eu falei na saída de campo, eu acho que foi o grupo todo que compareceu no gol, também teve o desvio do Bruno ali, e a bola caiu sobrando, mas realmente foi uma bela jogada. O Santos está aí crescendo, chegando em Libertadores. Quer dizer, o Santos estava na zona de rebaixamento no começo do campeonato, primeiro turno, e o Corinthians ali brigando por Libertadores. Aí passou um turno praticamente inteiro, metade do segundo, aí já inverteu. O Santos briga por Libertadores e o Corinthians, não vou dizer que está perto da zona de rebaixamento. Mas pode ficar hoje à noite. Se o Ceará ganhar, ele fica a 3 pontos da zona de rebaixamento. O Ceará joga daqui a pouco com o Botafogo em Fortaleza. Pois é. Ou seja, nada que... O normal é que o Ceará vença.
Então, o Corinthians que abre o olho, viu? Tem que abrir o olho mesmo, focar, claro, na Copa do Brasil, que é a prioridade agora, isso não se discute. Pois é, mas se você perder a Copa do Brasil, vira um horror. Sim. E se ganhar e for rebaixado também, jogou tudo fora. O Palmeiras fez isso uma vez e não adiantou nada. E o time do Corinthians não faz gols. Ele não faz gols. Não, faz 3 jogos que não faz gols. Ele tem que fazer 2 contra o time do Mano Menezes para ganhar no tempo normal. Que é um time que exímio, né? Não dá você jogar. Eu não gosto de jogo defensivo de maneira nenhuma, mas se tiver um contra-ataque estruturado, você ainda faz alguma coisa. O Corinthians, ele não joga, ele só se defende. Isso não é futebol. Tá feia a coisa. E outra coisa também, que ontem eu falava e o Vampeta concordou no Mesa Redonda. Não precisava ter poupado o time no sábado. O jogo é quarta-feira às 10 da noite. Pô, o jogo foi sábado às 7, 9 da noite acabou. O domingo o dia inteiro, segundo dia inteiro, terça o dia inteiro, quarto o dia inteiro, pelo amor de Deus. Eu até compreendo, eu acho que é até uma questão psicológica, porque você vai com o time principal e perde também, sim, e aí você vai com a confiança estraçalhada para a mas o problema é onde você ficou na zona lá, né? Mas ainda dá para recuperar, né? Tem 9 rodadas. Se o Corinthians tiver competência para se livrar da zona, não é para se distanciar da zona de rebaixamento, com 9 rodadas... quer dizer, o peso é muito grande. Quando você uma camisa do tamanho do Corinthians começa a ficar ameaçada, é diferente de um time menor. Mas eu acho que é um risco calculado, Flávio. Espero que seja. A final é quarta-feira. Passou a final, dedicação total... Parece um comercial. Dedicação total ao Campeonato Brasileiro. Quer dizer, então eu acho que o risco vale a pena. Muito bem. O duelo de alvinegros foi especial para uma pessoa. Depois de ser demitido do Santos há quase 2 meses, o hoje técnico corintiano Jair Ventura reencontrou o ex-clube pela primeira vez. Apesar do carinho dos antigos comandados, esse capítulo não foi nada agradável para o comandante do Timão. Os primeiros passos de Jair Ventura no Pacaembu como técnico do Corinthians. O primeiro reencontro com o ex-clube, de onde foi demitido há poucos meses. Capítulo 1. A torcida sente saudades? Parece que a resposta fica evidente pelas vaias e até xingamento dos santistas. É uma pena, mas eu não tenho nem um pouquinho de saudade dele. Por quê? É porque se eu estivesse no Santos, eu acredito que a gente estava lá embaixo, a gente tinha caído. Jair Ventura, acho que pra mim, decepcionou. Decepção. Eu acredito que não fez um bom trabalho no Santos e nem no Corinthians está fazendo. E é o seguinte, vai perder a final na quarta-feira que vem, pode ter certeza. Eu tô num arquirrival agora, né? A torcida não quer saber muito de carinho, não. Capítulo 2. O reencontro do treinador com os antigos comandados. Todo o elenco santista abraçou o técnico antes da bola rolar. Isso que eu quero levar para minha vida. Eu vou sair um dia do Corinthians, eu saio um dia do Botafogo, mas deixo amizade, a gente tem sempre tentando deixar alguma coisa de positiva, não só na parte tática, mas também na vida desses jogadores. Isso para mim que vale na vida, porque você vai ganhar e vai perder. Mas a sua pessoa, o seu caráter, a sua integridade, isso aí você não compra com 3 pontos e com nenhuma vitória, não. Depois de cumprimentar Cuca, Jair viu um mosaico em homenagem ao Rei Pelé. Oração e um presságio de que seriam 90 minutos de aflição, como no gol perdido na cara de Vanderlei. Mas quem deu pulo de alegria foi o torcedor do Peixe. Jair não conteve a raiva, reclamou. E depois do gol sofrido, o técnico recorreu ao bloquinho de notas. O tempo foi passando, o relógio jogando contra e bateu um desânimo. Foi um reencontro amargo. Jair deixou o gramado em meio a um dilúvio bastante pensativo. Entre o céu e o inferno, o Corinthians, que pode ser campeão na quarta-feira, está em queda livre no Brasileirão. A gente não pode ficar só pensando na Copa do Brasil, que é uma final, é lógico, eu já falei, nós somos seres humanos, é difícil você voltar a atenção para 2 competições, mas que a gente tem que voltar sim. A gente não pode deixar o brasileiro. Bom que tem mais um jogo só agora na nossa casa para a gente conseguir a nossa vitória e o tão esperado título, mas temos que levar o Campeonato Brasileiro com muita seriedade, que a gente não está numa posição nada boa. Eu concordo com você que o céu e o inferno está muito perto,
porque a gente está deixando a desejar no Brasileiro, estamos indo muito bem na Copa do Brasil. Eu queria o equilíbrio, eu queria estar indo bem nas duas e brigando pelos 2 campeonatos. Mas a gente passa para os nossos torcedores que a gente não está satisfeito com a nossa situação, não. A gente quer estar sempre no céu, porque você trabalhando no Corinthians, você tem que estar no céu em todas as competições. Não serve de desculpa nós estarmos numa final, o nosso rendimento que está muito aquém no Campeonato Brasileiro. Então, quanto antes nós temos que acordar, mas quando você entra com um time alternativo, você também está sujeito a você acontecer o que aconteceu, você perder alguns pontos, mas isso vai acabar depois da nossa final da Copa do Brasil. O Jair Ventura tem uma chance de ouro, porque o torcedor santista, obviamente, o torcedor entra na onda da brincadeira e tal. Estava no Santos, o Santos está na zona do rebaixamento. Está no Corinthians, está namorando, está flertando, digamos assim, com a zona do rebaixamento. Mas ele tem a chance de conquistar um título quarta-feira, quer dizer, chance que no Santos ele não teve. Então, se ele conseguir esse título na quarta, fantástico. Agora, se não conseguir, aí as coisas começam a se complicar para o lado dele. A 29ª rodada do Campeonato Brasileiro será encerrada logo mais, às 8 da noite, com a partida entre Ceará e Botafogo em Fortaleza. Já o Clássico Mineiro entre Atlético e América ficou no empate, 0-0. Vamos aos gols dos outros jogos. No Clássico do Maracanã, o Flamengo passeou diante do Fluminense. Uribe aproveitou o cruzamento de Vitinho para fazer o primeiro. Ainda no primeiro tempo, a bola aérea funcionou novamente, desta vez com Léo Duarte, 2-0. No começo da etapa final, Uribe levou a melhor sobre o goleiro Júlio César e marcou o segundo dele no jogo para definir a vitória do Flamengo por 3-0. Em Pituaçu, o Bahia bateu o Paraná em noite inspirada de um reserva. De falta, Vinícius abriu o placar aos 39 da segunda etapa. E 5 minutinhos depois, ele mesmo de novo, Vinícius, aproveitou a sobra na área para fechar a conta. Bahia 2, Paraná 0. Em São Januário, o Vasco recebeu o Cruzeiro. Início da segunda etapa, Maxi Lopes fez belo corta-luz e Iago Pikachu não perdoou, 1-0 Vasco. Mais tarde, Maxi Lopes roubou a bola de Lucas Silva e acertou um belo chute colocado para dar números finais. Vasco 2, Cruzeiro 0. No sul do país, o Vitória surpreendeu a Chapecoense. Lucas Fernandes anotou o gol do triunfo do time baiano. Na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense não teve a menor piedade do Sport Recife. Vitória contundente dos donos da casa pelo placar de 4-0. O atacante Bergson foi o grande destaque da partida com 2 gols marcados. Thiago Heleno e Rony completaram a festa do Furacão em Curitiba. A derrota da Chapecoense em casa para o Vitória custou o emprego do técnico Guto Ferreira. Com a volta do time para a zona de rebaixamento, a diretoria resolveu dispensar o treinador na manhã desta segunda. O substituto ainda não foi anunciado. Então vamos ver como ficou a classificação do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras segue na liderança, agora com 59 pontos. 3 à frente do Internacional. O Flamengo está em terceiro com 55. São Paulo, com a derrota aí para o Colorado, estacionou em quarto lugar, 52 pontos. Beleza. Grêmio e Atlético Mineiro fecham o G6. 4 pontos atrás do Galo, o embalado Santos aparece na 7ª posição, seguido por Atlético Paranaense, Fluminense e o Cruzeiro, com um jogo a menos. Virando a página, temos Corinthians, Bahia, Vasco e Botafogo, que joga logo mais. Aí na sequência aparecem América Mineiro e Vitória. Com 31 pontos, a Chapecoense é o primeiro time da zona da degola. Completam a lista do rebaixamento o Ceará, com 2 jogos a menos, Sport e o Lanterna Paraná, com apenas 17 pontinhos. Então, o Ceará ganhando hoje, ele tem, estou usando aqui o Vitória fica com 32 na zona do rebaixamento. Então, quem cai é o Vitória para a zona de rebaixamento. O Ceará ganhando, ele vai a 33. O primeiro da zona de rebaixamento passa a ser o Vitória com 32. O Corinthians tem 35. Ou seja, era a história que a gente falou, 3 pontinhos pontos só. Da zona. E sabe com quem o Corinthians joga domingo? Com o Vitória em Vitória. Imagina. Se o Vitória ganhar, ele não passa o Corinthians, porque a diferença de gols é muito grande, mas eles vão ficar juntos. Olha como a coisa... E o Corinthians... olha só, se ele ganhar... Tem aquela euforia, você vai estar com a ressaca da vitória. Se perder, está com a cabeça inchada. Olha que louco que é isso. Ele vai pressionar. Olha que louco que é isso. Olha que louco que é isso. E amanhã tem seleção brasileira em um dos maiores clássicos do futebol mundial. Brasil e Argentina jogam às 3 da tarde na cidade saudita de Jeddah. Quem é que estava lá em Jeddah, hein, Flávio, que a gente falou outro dia aqui? O Aguirre não. Um outro treinador de futebol que descreveu. Carilli. O Carilli. Não era o Carilli. Jeddah que ele tá? Era o outro preparador de goleiros lá.
O Valmir Cruz? Foi o Valmir Cruz. O Valmir tá com cara. É Geda que eles estão? É Geda, né? Ah, era a Geda que te mandou uma mensagem. É Geda e eles trabalham em Meca, mas ficam em Geda, é isso mesmo. Bom, enfim. E aí, do lado de lá da fronteira, destaque para a ausência de Lionel Messi. Pois é, e do lado de cá, do Brasil, sobraram especulações sobre o time que deve entrar em campo, o time do Tite, já que o professor resolveu fazer um mistério. Arthur, que deve ser uma das novidades, falou sobre o amistoso e falou sobre a oportunidade de começar entre os titulares. Então, né, primeiramente fico feliz pela oportunidade. Acho que essa questão de entrosamento a gente vai pegando aos treinos, pouco a pouco, tem um pouco mais de afinidade com o Coutinho, por causa da convivência no dia a dia, né? Mas os outros também, como você disse, Casemiro, Neymar, a gente conversa bastante, me dão bastante confiança, então sou muito grato a eles por isso, né? Eu acho que não é o maior problema isso, né? A gente vai conversando durante o treino, a gente vai se encontrando, se encaixando e acho que não tem maiores problemas nisso. Todos os jogadores gostam de estádio lotado, gostam de grandes jogos, grandes adversários, né? E contra a Argentina com certeza vai ser assim. Bastante jogadores de qualidade do outro lado, historicamente, acho que um dos maiores clássicos mundiais, né? Então acho que o jogador se prepara para esses grandes jogos, né? Aquela pressão antes do jogo, aquela adrenalina que corre na veia antes dos jogos grandes, então acho que todo mundo está bem focado, bem feliz por causa desse amistoso. Finalmente, né, um adversário de peso para a seleção brasileira, porque... Mesmo sem Messi é outro papo, né? Salvador... Mas está difícil arrumar jogo, porque tem que cumprir o esquemão, né? Que o pessoal lá, o Teixeira, Marco Polo, o Marinho, então eles levaram uma grana adiantada para vender os jogos da seleção. Então tem que jogar. A seleção não pertence a ela. Né? Então ela joga na Arábia, ela joga no... Deu até pepino aí, o Cantona esculhambou a seleção. Pô, como é que joga num país que tem um ditador e tal? É compromisso comercial que os caras armaram lá atrás. Agora com essa Copa das Nações, essa Liga das Nações, que a gente viu alguns gols aí, os europeus eles estão cada vez se fechando mais. Então você não consegue fazer um jogo contra eles. São chaves de 3, tem sempre um folgando, mas é tudo muito próximo, muito coladinho. Então teria que encaixar demais. Vai ter que jogar com esse tipo de adversário. Quando você pega uma Argentina, é uma exceção, né? E o Carille, né, para quem está com saudade dele aqui no Corinthians, foi visitar lá a seleção brasileira, foi rever, inclusive, né, um dos seus pupilos e também o mestre, né, o próprio Tite e tal. Aí o Carille curtindo agora. Pablo. Tá lá com o Pablo. Né? Foi lá ver o pessoal da seleção brasileira, ele que trabalhou com o Tite por tanto tempo, né? Tafarel, pois é. E ali me parece que é um shake. Renato Augusto. Te parece ou você acha que ele tá de fantasia? É um shake, né, Celso? Vai saber, né? Eu não sei exatamente se é o homem, né? A gente só pode brincar porque a gente tá aqui, né? Porque se a gente estivesse lá, a gente já tinha se degolado, acho. Não, também não é assim, né? Não sei, não pode brincar. Que delícia você morar num lugar, tá sozinho, né, isolado e tal, de repente chega a seleção, tá todo mundo lá, um monte de brasileiros, você vai visitar mesmo. Pô, você fica feliz pra caramba. E, gente, eu acho linda essa roupa dos sheiks. Eu estive no Egito, né, aquela vez, eu fiquei apaixonada pelos árabes. Quando você não fica apaixonada? Bom, deixa pra lá, que acho que meu marido hoje está assistindo o programa. Seu marido já está com ciúme. Estamos de volta, lembrando que a votação para a escolha dos melhores do Campeonato Brasileiro segue aberta a todo vapor e você que está acompanhando o nosso programa aqui pode ajudar a selecionar os 11 melhores dessa edição do Campeonato Brasileiro. Como? É só acessar o site troféumesarredonda.com.br. Ó a música da festa. É bom a gente ouvir para não ter aquela emoção numa hora, né? Sempre lembrando de agradecer a nossa querida LuxColor, a tinta da pintura inteligente, que está com a gente no Troféu Mesa Redonda deste ano, fazendo uma festa ainda mais bonita, mais especial para você que nos acompanha há 15 anos no Troféu Mesa Redonda. Valeu, LuxColor! E no São Paulo é hora de avaliar os estragos, traçar estratégias para minimizar o prejuízo. O tricolor tem 10 pontos de vantagem em relação ao Santos, 7º colocado e primeiro time fora da zona de classificação para a Copa Libertadores. A distância é razoável, mas se não reagir rápido, o final de ano pode ser desastroso. Bom, o São Paulo, que perdeu para o Internacional fora de casa na última rodada do Campeonato Brasileiro, está de folga hoje, se reapresenta para treinamentos
amanhã e aproveita para colocar a casa em ordem, a cabeça no lugar, refletir bastante e encontrar os motivos pelos quais o time caiu tanto de rendimento no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Em 30 pontos disputados, o São Paulo conquistou apenas 11. São apenas 2 vitórias em 10 rodadas. O professor Diego Aguirre terá problemas para a próxima partida. São Paulo volta a campo no sábado, recebe o Atlético Paranaense no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro. Anderson Martins foi expulso, está suspenso. O Bruno Pérez levou o 3º cartão amarelo, cumprirá a suspensão automática. E Everton segue entregue ao departamento médico, lesionado, fora de combate. Resta ao tricolor, claro, matematicamente ainda dá para sonhar com o título, mas em termos emocionais ficou muito complicado e a briga será mesmo por uma vaga na Libertadores do ano que vem, de preferência na fase de grupos, diretamente na fase de grupos através do G4. O São Paulo hoje ocupa justamente a 4ª colocação, ainda está por ali no bolo, é o 4º colocado a 7 pontos do líder Palmeiras e 1 pontinho à frente do Grêmio, que é o 5º. Veremos no sábado se a torcida continuará apoiando em massa a equipe, colocando no Morumbi de novo 40, 50 mil pessoas. Esse apoio da torcida é importante, sem dúvida alguma, né? Até para tentar, mas tem que ajudar. Não adianta também ficar vaiando o técnico, vaiando... A frase do Aguirre é muito clara, criou-se uma ilusão. Ilusão. O time de São Paulo esteve sempre no limite. Agora, a vida tem fases. Sim. Como diria Lulu Santos, a vida vem em ondas como o mar, né? Tem hora que a coisa vai, tem hora que não vai. E no primeiro turno, eu vi alguns jogos do São Paulo que ele jogou muito no limite e ganhou. Do Bahia, do Ceará, do próprio Vasco, que eu já citei. Olha os times que eu estou falando, nada demais. Aí ele conseguiu alguns jogos que ele se superou, foi muito legal. Contra o Fluminense. Quando ele ganhou contra o Fluminense, ele empatou em São Paulo. Aquela série de jogos difíceis que ele foi lá fora e ganhou do Cruzeiro, ganhou do Flamengo, acho que perdeu só do Grêmio, perdeu só do Grêmio. Então, enfim, foi uma fase legal, mas sempre no limite, sempre um golzinho de diferença, fazia um gol, recuava e tal, tinha os contra-ataques rápidos. Depois a coisa começa a escassear, os principais jogadores começaram a ficar desgastados, o Everton se machucou e não há um elenco de reposição. Então, tá na rotina, tá no normal, tá dentro do que é possível para esse elenco. Muito bom. E o Alexandre Silvestre, que estava no São Paulo, deu um pulo no vizinho e também tem as informações do Palmeiras. Reparem que até o semblante do nosso repórter está menos carrancudo ao falar do líder absoluto do Campeonato Brasileiro. Bela vitória ontem do Palmeiras sobre o Grêmio no Pacaembu, deixando o tricolor gaúcho lá para trás na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Renato Gaúcho, inclusive, considera o Palmeiras, a partir de agora, o grande favorito para a conquista da Taça do Brasileirão 2018. 8 pontos separam o Palmeiras, primeiro colocado, do Grêmio, o 5º na tabela. Palmeiras, que tem 3 pontos na frente do Internacional, o vice-líder, está a 4 do Flamengo, o 3º colocado, e a 7 do São Paulo, que ocupa a 4ª posição. Hoje foi folga para os jogadores, amanhã reapresentação à tarde aqui na Academia de Futebol. A imprensa será convidada a participar do início das atividades de amanhã, a começar pela entrevista coletiva do zagueiro paraguaio Gustavo Gomes, que deve ser pelo menos uma das novidades do Palmeiras para o próximo jogo marcado para domingo, de novo Campeonato Brasileiro, de novo no Pacaembu, só que agora o adversário é o Ceará. Bela oportunidade para o Palmeiras somar outros 3 pontos e seguir forte e firme nessa briga pelo título do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, que tem a melhor campanha do retorno, a melhor campanha desse segundo turno do Campeonato Brasileiro, tem a melhor defesa e o segundo melhor ataque. Depois do Ceará, aí vira a chavinha e começa a focar no Boca Juniors e na semifinal da Libertadores. Ô Celso, eu vou falar com você. Palmeirense, até já imagino. Eu acho que o Ceará vai dar mais trabalho do que o Grêmio. Tô pensando a mesma coisa. Vai. O Lisca doido não tem esse nome à toa. Ele foi contra o Grêmio, que ele foi para cima. Sim. Atacou, foi dificílimo ganhar. Acho que vai ganhar, mas vai sofrer. Deu trabalho pro São Paulo aqui. O jogo contra o Grêmio foi muito tranquilo. Não teve nenhum problema e tal. Não vai ser fácil contra o Ceará. A fase é muito boa e tal, mas olha,
Horror, como dizem os argentinos, horror. É que você começou o comentário, mas eu já estava me preparando para falar. Engana-se quem pensa que o Ceará vai ser molezinho. Não vai. Até puxado pelo que o Silvestre falou, é mais uma oportunidade de ganhar mais 3 pontos. Não sei se é bem Por isso assim, que ele pensa não. assim, perdeu, já vou, então vou atacar. Bom, a obrigação de ganhar é de quem? Claro. É do Palmeiras, o Ceará certo? perde. O Ceará vai com tudo. Até porque Palmeiras dependendo do resultado agora, já sai do o Ceará perde de 1-2-0, ok. Sabe aquele assim, o não ele já tem? Então agora ele vai com tudo pra cima, né? Pra ter o sim. Vamos falar do Corinthians de novo? Que ontem mesmo recomeçou os trabalhos visando a final da Copa do Brasil nesta quarta contra o Cruzeiro. Os treinos do Timão estão sendo realizados com muito mistério. Portões estão fechados no CT Joaquim Grava. Mas o que não é segredo para ninguém é a arbitragem da decisão dessa semana. Hoje, à tarde, a CBF divulgou que Wagner do Nascimento Magalhães será o juiz da partida, auxiliado por Rodrigo Figueiro, Henrique Correa e Bruno Bosquilha. Aqui no Corinthians, portões fechados. O técnico Jair Ventura optou pela privacidade antes da partida decisiva contra o Cruzeiro, que vale o título da Copa do Brasil. Depois do duelo com o Santos, derrota por 1-0, o time entrou em regime de concentração aqui mesmo no CT Joaquim Grava. As atividades de domingo e desta segunda-feira ocorreram sem a presença da imprensa e o treinador explicou as razões. Quando a gente tenta fechar o treino, a gente tenta fazer algo diferente não para esconder de vocês, eu sempre falo isso, deixo isso claro, mas sim para tentar surpreender o nosso adversário. A grande preocupação da comissão técnica é com o sistema ofensivo da equipe. O Corinthians não marca gols há 380 minutos. A gente tem tido dificuldade no ano. A equipe do Corinthians é uma das equipes que menos finaliza. A gente vai trabalhando, está trabalhando para melhorar isso. Precisando de gols, Jair Ventura conta com o retorno do atacante Romero, que estava na seleção paraguaia. Lembrando que o treino desta terça-feira vai ocorrer no local da partida, a Arena em Itaquera, com portões abertos aos torcedores, que podem trocar o ingresso por uma lata de leite na própria bilheteria do estádio. Informações do Corinthians em clima de decisão, Adriano Dolfi, para o Gazeta Esportivo. Ó, Flávio, e o Corinthians, a torcida, tem bancado, sabe da limitação, tem apoiado e já tem uma fila gigantesca também para compra de ingresso para o jogo contra o Cruzeiro na final. Sim, né? vai lotar, claro que vai tamanho da fila. Né? Uma fila gigantesca e tal, então o torcedor está apoiando, tem apoiado no treinamento, vai apoiar no estádio. É um jogo só, né? O Corinthians pode superar e ganhar o título. Que jogue, difícil, né? Mas que pode jogue, acontecer. né? Então, contra o Flamengo, bem, na verdade, jogou. Foi diferente. Os jogos de fora têm sido terríveis. Está aberto, mas o favoritismo do Cruzeiro me parece muito claro. O Cruzeiro tem mais time, teve a vantagem lá e o Corinthians... E joga melhor fora do que em casa. Também tem isso. Enfim, vou aguardar, mas está em aberto, claro que está aberto. Estão falando de Corinthians, né? Estão falando de uma camisa imensa, acostumada a decidir bem. Muito bom. Agora, Pascoal, vem aqui comigo, que eu quero mandar um beijo muito especial para dona Isabel Mariano, lá de Mauá, que assiste todo dia o Gazeta Esportiva. Conheci ela nesse final de semana lá em Atibaia. Um beijinho para a filha dela, que é professora, a Sandra. Parabéns, Sandra, pelo seu dia. E para a netinha Isabelle. Elas amam o Gazeta Esportiva. Dona Isabel, um beijo para a senhora, viu? E agora vamos conferir a participação de vocês através da hashtag Gazeta Esportiva? Será que tem aquele lá que é o grandão, aquele cara que sempre escreve para nós? Vamos ver aqui, ó. Otacílio Reis. Há só 2 hoje, ô chileno, você é mal, hein? O Campeonato Brasileiro será decidido no jogo Flamengo e Palmeiras. É verdade, né? O jogo do campeão. E o Kleber Almeida, quero parabenizar o professor Felipão pelo ótimo trabalho que vem mostrando. Só não aprende a jogar bola que não quer. Avante palestra. É verdade, né? Quem fala que ele já está ultrapassado, que ele já está velho, nada disso, né? Tá arrasando, Felipão. E a enquete, ô chileno, o que a gente perguntou no começo do programa, se a disputa está restrita aí, né, a Palmeiras, Internacional e Flamengo, e deu que sim, 82% dos votos, porque a outra opção seria o quê? Pôr o São Paulo nessa disputa? São Paulo por exemplo, o Grêmio. Não, aí não dá, né, gente? Eu também acho que não. Para, acabou o tempo, eu não vou falar o nigeriano, parabéns pra ele. Fela Kuti, tudo de bom, chileno, só você conhece, 80 anos ele faz, tchau. Muito bom, Fela Kuti, parabéns. Parabéns, Fela Kuti. Manda pra ele o vídeo.